todos os personagens, nenhum detonou tanto uma obra quanto a Kaguya. Conhecida por muitos, odiada por todos, ela foi o último prego no caixão do anime. E se você acha que eu só vou xingar essa mulher sem dar nenhuma solução, você tá meio certo. Primeiro vamos descer a lenha nessa mulher e depois vamos ver o que ela tem de bom, para no fim ver como ela poderia ter sido introduzida de uma forma melhor. Eu sou o Luquimbas, teórico desse universo de ninjas, e vamos lá pro que interessa. Para começar, que a Kaguya é um personagem que foi introduzido bem no fim da obra. No capítulo 646, o Madara cita ela pela primeira vez. A mulher que comeu uma Akuma no Mi de chakra e virou uma deusa. E lá pro capítulo 671, nós descobrimos a verdadeira forma dela. Não só isso, como todo aquele papo do Naruto ser a reencarnação do filho do sábio dos 6 caminhos. Cara, tu tem noção de que ela apareceu quando 95% da obra já estava feita? Já começou errado, não deu nem tempo de virar um foreshadow. Diferente do sábio dos 6 caminhos, que ele foi introduzido lá no fim do arco do Pain. E durante um flashback do Nagato com o Jiraiya, ele conta que o Nagato era a reencarnação do sábio por conta do Rinnegan. E aí que você se engana, ela foi introduzida desde o clássico com o clã do Kimimaro. Calma, infeliz, eu já chego nessa parte. Fora que a única função dela foi fazer filhos e servir de tapa-buraco para lidar com Madara. Que a essa altura do campeonato ele já tinha chakra praticamente infinito e era um dos personagens mais fortes da obra. Como é que o pessoal vai lidar com um cara que copia jutsu, tem todos os poderes do Rinnegan, tem Susanoo, Genjutsu ocular e ainda tinha todos os senjutsus? Ora, é muito fácil. É só fazer ele ser traído por um personagem cocôzão como o Zetsu Preto. E eu não sei vocês, mas eu não consigo respeitar ele. Você me odeia porque eu sou negro. Tudo que a Kaguya faz é seguir o que o Zetsu Preto fala, ela nunca pensa por conta própria. Como é que uma deusa, a mulher que comeu a fruta do chakra, é tão burra? Bom, talvez tudo isso seja porque ela é mulher. E a gente sabe como Kishimoto escreve as mulheres da sua obra. Eu sou mulher! O Naruto ludibria ela com estratégia tão básica, só colocando as bolas no clone. Nem a simples ideia de enfrentar cada um dos protagonistas separados ela tem. E ela até desiste do seu plano original de absorver todo o chakra do Naruto por causa do Zetsu Negro. E novamente, eu não sei vocês, mas eu senti uma falta de potência nas habilidades dela. Por exemplo, eu esperava que na dimensão do deserto ela lançasse um tsunami, forte o suficiente para mudar aquela dimensão para sempre, e que depois fosse mudando o cenário e detonando tudo com jutsus extremamente potentes. Assim, tu é uma deusa, se mexe, faz alguma coisa. Eu acho que estou com anemia. E de brinde ela tem o Byakugan mais podre da obra. Não, sério, alguém me explica como é que ela não viu a Sakura caindo em cima dela? No clássico, a gente até descobre que o Byakugan tinha um ponto cego. E tu me diz que tu não viu a Sakura vindo por cima? Tô começando a achar que esses olhos brancos é de cegueira mesmo. Mas por mais que ela tenha sido usado só pra tapar um buraco chamado Madara, no fundo, o Kishimoto já estava querendo colocar ela de alguma forma. A gente já teve um clã inteiro remetendo ela lá no clássico, como foi o clã do Kimimaro, o clã Kaguya. E aqui você pode criticar o Kishimoto o quanto quiser, mas uma coisa você tem que admitir: ele sabe fazer personagens lindos. Olha esses músculos! E pra mim, dizer que o clã inteiro do Kimimaro foi originado da Kaguya é no mínimo um desrespeito. Ela não tem nada que lembre ele. Ela ainda tem algumas semelhanças com Kimimaro. Cara, digamos que só ter as entradas na cabeça e ter usado uma habilidade parecida com o osso umas 3 vezes não é o suficiente. E a melhor parte, quando ela chega na Terra e cai nos arbustos, ela é encontrada pelo Tenchi, que mais tarde vira o marido dela. E esse homem tem a maior mentalidade chinesa na obra. Como é que tu vê uma mulher brilhando no escuro no meio da floresta e teu primeiro pensamento é: até que dá pra comer. E não só isso, como ele tem os gametas mais valiosos da obra. Foram eles que geraram o sábio dos 6 caminhos, o Hagoromo, que originou o clã Uchiha, e o Hamura, que acabou originando os Hyugas. E se você tá querendo conquistar aquela mulher, aprenda com o Tenchi. É só chegar no ouvidinho dela e falar: Bom dia, minha princesa. Tá, já descemos a linha o bastante, agora bora falar bem dela. Por mais que ela tenha todos os defeitos do mundo, uma coisa é inegável: ela é bonita.
O Kishimoto quase sempre acerta nos designs dos personagens, e pelo menos pra mim, em questão de aparência, ela é perfeita, e remete até ao conto original, uma princesa extremamente bela com alguma ligação com a lua. E é só isso mesmo. Mas também não sejamos injustos, a Kaguya foi meio azarada. Ela tinha acabado de aparecer depois de uma guerra bem cansativa, e a recepção dela não foi das melhores. Tá, mas como é que ela poderia ter sido? E aqui o macaco que vos fala será polêmico, mas a introdução de alienígenas fudeu a obra. Você sabe o que é fuder? Se você digitar no Xvidros ETs arrombam uma obra, vai aparecer uma página da Wikipédia só falando sobre os Otsutsukis. Cara, a gente tá falando de uma obra que o vilão invoca uma criatura do próprio inferno, que o terceiro Hokage invoca um deus da morte para selar a alma, e temos até a comprovação de existências de seres divinos, como o Jashin, que concede a imortalidade pro Hidan. E aí eu te pergunto, por que não fizeram a Kaguya ser uma deusa de verdade ao invés de um alienígena? E a ideia seria bem simples. Trazer a Kaguya de volta à vida para lançar a árvore e colocar todo mundo numa Matrix. Mas claro, para isso precisaríamos de alguns ingredientes. O primeiro sendo o Mangekyo despertado até o talo, ele representaria a ilusão que a deusa colocaria em todo mundo. O Rinnegan, o que simbolizaria a reencarnação de um deus. O Byakugan, por ter sido originado da Kaguya, e que serviria para escolher a divindade que seria reencarnada. O corpo de um membro do clã Kaguya, por ter um maior parentesco com a deusa. E por último, uma máscara com 5 cavidades, onde 2 de cada lado seriam preenchidos com o Rinnegan e o Mangekyo Sharingan, enquanto a do meio seria uma cavidade maior, que iria fundir todos esses doujutsus naquele olho do meio que ela tem. Se o Ceifeiro da Morte tem a sua própria máscara, por que ela não poderia ter uma? E claro, tudo isso deveria ser feito durante um eclipse lunar, para poder refletir o poder do Genjutsu e colocar o mundo inteiro na Matrix. E o ritual seria muito simples. Era só substituir os olhos do corpo do Kimimaro pelo Byakugan, preencher o restante da máscara com os doujutsus e a magia negra estaria completa. Sem alienígenas, sem traição do Zetsu preto e usando personagens desde o clássico para poder criar o corpo perfeito para Kaguya. Mas claro, tudo isso são só minhas ideias. Sinta-se livre para discordar ou acrescentar algo nos comentários. Agora, se você quiser saber sobre a fanbolice que o Minato e Itachi têm, é esse outro vídeo aqui. Dá like, se inscreve, não veja os outros vídeos do canal, e é isso. Tchau. Vai todo mundo se fuder.